Boa noite para você de casa. Média do preço do litro da gasolina em Patos de Minas fica acima dos R$ 7,00 e motoristas, claro, reclamam. Hemocentro convoca doadores após estoque de sangue tipo O negativo ter sido zerado no último fim de semana. Morador divulga vídeo e denuncia furto de animal no bairro Cidade Jardim. Polícia continua investigando motivações que levaram ao homicídio no bairro Jardim Esperança. Vacinação contra a febre aftosa vai até 30 de novembro. Comerciantes patenses já se preparam para as vendas da Black Friday. Cruzeiro vence e escapa do risco de rebaixamento na Série B, mas Luxemburgo não sabe se fica na Raposa. Patos de Minas registra 5 novos casos da Covid e continua com UTIs zeradas. Sem condições para custear tratamento, mulher teme que demora na rede pública possa piorar o seu estado de saúde. E gestores da região discutem medidas para ajudar impactados pela pandemia. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A gente começa esta edição com destaques policiais. Na noite dessa terça-feira, uma cadela foi furtada no bairro Cidade Jardim. Câmeras de segurança flagraram a ação de pelo menos 2 pessoas. Essa é a Kira, uma pastora alemão de 5 meses de vida. Às 8 horas da noite e 25 minutos dessa terça-feira, ela foi furtada na porta da casa de seus proprietários, na rua Armando Rodrigues da Cunha, bairro Cidade Jardim, em Patos de Minas. Pelas imagens de câmera de segurança, é possível ver o exato momento em que 2 homens passam e um deles leva a Kira. Eu cheguei do hospital, estava trabalhando, e quando eu abri o portão, eu entrei com a caminhonete e ela saiu. E eu não percebi. Aí deu 30 minutos, eu desci para procurá-la, para dar comida para ela e não a encontrei. Aí a gente saiu procurando, a gente entrou nas câmeras para dar uma olhada, porque a gente procurou o bairro inteiro. E a gente percebeu que ela ficou foi uns 30 minutos mais ou menos, ela ficou aqui na porta, rodando, dando volta. E ela tem só 5 meses, ela é muito dócil ainda, ela é um bebê, né, de cachorro. E aí, nesse momento, a gente percebeu que ela ficou aqui na porta, sentada, e passou 2 moços, na verdade, 2 rapazes de bicicleta, eles estavam em bicicleta única, né? A câmera dá para perceber bem isso. E ela acompanhou eles, parece que ele estava puxando a coleira dela, não sei, não dá para perceber ao certo. E ela acompanhou eles, esses 2 rapazes, um levando a bicicleta, outro levando ela. Então a gente está à procura da Kira desde então. Segundo o dono da cadela, não há suspeita de quem possa ter cometido o crime. A princípio não. A Kira costuma ficar mais no fundo, não fica tanto na frente. Eu acho que foi ocasional mesmo. Ela estava parada aqui, eles podem ter pensado que era cachorro de rua, mas aí depois, se eles observarem, tem a coleirinha nela. A polícia foi contactada e segue em rastreamentos. Quem souber informações do paradeiro da Kira pode repassar por meio do telefone 034 99905 5001. E há gratificação para a entrega. A Polícia Civil, a Polícia Militar, estão todos já nos ajudando. E a gente agora vai atrás das outras câmeras, a gente vê se a gente consegue ver o rosto das pessoas, para contar e contactar, falar que tem dono, cachorro, que é uma cachorra das minhas filhas, né? E elas estão super chateadas com o ocorrido. E vamos correr atrás disso aí, qualquer ajuda é bem-vinda. E é só ligar para a gente que a gente conversa, manda um vídeo dela, que a gente dá assim a recompensa com o maior prazer do mundo. A Polícia Civil continua investigando o homicídio ocorrido no último fim de semana em Patos de Minas. As apurações apontam que a arma usada no crime teria sido comprada com a venda de produtos roubados em uma relojoaria na cidade de Carmo do Paranaíba. Lucas Eliquierre Rodrigues Silva, de 27 anos, foi morto a tiros no bairro Jardim Esperança. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O fato aconteceu no final da tarde de domingo. De acordo com as informações, Lucas estava sentado na calçada e a namorada no banco de uma motocicleta, na rua Sassafrás. Um carro teria se aproximado e um dos ocupantes feito diversos disparos. Na noite dessa segunda-feira, 2 suspeitos de envolvimento no homicídio foram levados para a delegacia. O fato contou com a participação de um menor de idade e um maior.
O menor foi apreendido por descumprir uma medida socioeducativa. Já o maior, pelo crime de tráfico de drogas. Inicialmente repassar que esse menor já tinha um mandado de internação, né, regressão, por ele ter cometido um outro crime. E a Polícia Militar então conseguiu cumprir esse mandado de internação, trazendo esse menor aqui à delegacia. Na parte da manhã, né, no outro dia, na parte da manhã, a Delegacia de Crimes contra a Vida veio até a Delegacia de Plantão para poder colher o depoimento desse menor, logicamente, juntamente com um responsável indicado por ele e até mesmo com o Conselho Tutelar. Então isso foi feito, o menor foi ouvido juntamente com o Conselho Tutelar e um parente que ele decidiu que ficasse com ele. E lá ele realmente confirma ter sido o autor dos disparos que vieram alvejar e matar a vítima. O menor, em seu depoimento, confessou a autoria dos disparos, porém negou que o maior preso era quem conduzia o veículo na hora do crime. Ele nega que aquele maior que estava já conduzido então pelo crime de tráfico de drogas, que o menor também veio conduzido pelo ato análogo ao crime de tráfico de drogas. Ele nega que esse maior tenha sido a pessoa que estava dirigindo o veículo no momento que ele efetuava os disparos, mas isso aí tudo vai ser desenvolvido através da investigação. No mesmo depoimento, o menor ele relata que realmente teria efetuado disparos nessa chácara, vindo aí atingir 2 pessoas ou até 3 pessoas. Ele também relata outros delitos que ele teria cometido, delitos de gravidade ímpar também, como delitos de homicídio, mas que já teria cumprido a medida socioeducativa por conta de todo o procedimento. E, por fim, ele relata também que, juntamente com uma outra pessoa, teria realizado o roubo em uma joalheria na cidade do Carmo do Paranaíba. Ainda, o garoto teria participado de um assalto a uma relojoaria em Carmo do Paranaíba. Inclusive, a arma utilizada por ele no homicídio teria sido comprada com a venda de produtos do assalto à relojoaria. Ele mesmo relata que teria, com o dinheiro que ele obteve desse roubo nessa joalheria, ele teria comprado essa arma de fogo, pagando um valor alto por essa arma, e após comprar essa arma, ele conta que estava sendo ameaçado pela vítima e que por conta dessas ameaças ele decidiu que iria tirar a vida da vítima. Depois do intervalo aqui no News, vacinação contra a febre aftosa vai até 30 de novembro. FUNED investiga sintomáticos da Covid. Hemocentro convoca doadores após estoque de sangue tipo O negativo ter sido zerado no último fim de semana. A segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa teve início no dia 1º e vai até 30 de novembro. Devem ser vacinados bovinos e bubalinos com idade de 0 a 24 meses. Quanto à vacinação contra a febre aftosa, em Minas Gerais compete ao Instituto Mineiro de Agropecuária o planejamento, a coordenação e execução do programa, que tem ações e responsabilidade compartilhada com o setor privado. A febre aftosa, como todos os produtores sabem, é uma doença que ela é altamente contagiosa e ela é muito rápida a disseminação dessa doença. Então, os países que recebem leite e ovos e carne, eles restringem o trânsito de animais dos produtores que não fazem esse controle. A vacinação é uma das exigências para os proprietários dos animais. A primeira etapa aconteceu de 1º a 31 de maio deste ano, onde foram vacinados todos os bovinos e bubalinos, independentemente da idade. E desde o dia 1º de novembro, a segunda etapa teve início. Na Coordenadoria Regional do Instituto Mineiro de Agropecuária em Patos de Minas, ao todo há 1.500.000 cabeças de bovinos e bubalinos divididos em 15.600 proprietários. Só em Patos de Minas são 251.000 cabeças e 2.900 proprietários. De modo geral, na Coordenadoria Regional, a partir do dia 1º de novembro, começaram a ser vacinados 600.000 cabeças de bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses. Os animais mais velhos já têm uma imunidade maior do que os mais novos. E lembrando que no período de maio, na primeira campanha, onde ocorre maior trânsito de animais,
E como nós estamos chegando no final do ano, esse trânsito diminuiu, então é interessante que se faça só, é necessário, aliás, que se faça só essa imunização de animais até 24 meses. Com isso, práticas regulamentares para a imunização, garantia do animal e produto aplicado. Interessante que a loja vendedora tenha os cuidados necessários de conservação desses produtos, principalmente das vacinas. Essa vacina tem que estar condicionada entre 2 e 8 graus centígrados e que quando ela é vendida, ela tem que ser em caixas de isopor de gelo suficiente para que você tenha pelo menos 24 horas de proteção. O local de aplicação a gente faz na paleta, que é na tábua do pescoço. É onde uma região de carne menos nobre, porque essa vacina pode levar a alguns casos de levar alguma fibrose. Por isso, inclusive, existe uma lei que a vacinação tenha que ser feita nessa altura. E lembrando aos senhores que essa vacinação pode ser feita tanto intramuscular quanto subcutâneo. Se caso for fazer subcutâneo, se use agulha entre 10x15 a 10x18 e intramuscular 20x18 a 20x20. O Hemocentro de Patos de Minas teve o estoque de sangue e fator RH negativo zerado no último fim de semana. Uma preocupação enorme diante da grande demanda que se mantém enquanto o número de doações oscila. A Ana Cláudia doa sangue há 4 anos. Ela pertence ao grupo sanguíneo A positivo e sabe da importância em salvar vidas por meio do ato. Mas assim, eu sempre venho doar porque eu vejo a importância que é de poder estar ajudando as pessoas, né, nesse momento tão difícil, né? Então, para mim, assim, é muito gratificante. É algo assim que desde que eu comecei a doar, eu vejo a importância. Eu comecei a pesquisar mais para ver sobre essa questão, né, de quanto preciso de sangue no Brasil todo e o quanto que é a parcela pequena de pessoas que doam, né? Por mais que se tenha doadores conscientes como a Ana, a demanda por mais doadores em Patos de Minas caiu cerca de 40%. Em outubro, para se ter ideia, apenas 540 bolsas foram captadas, número aquém do que estavam acostumados mensalmente. Durante o final de semana, chegaram a faltar bolsas de sangue O positivo e O negativo aqui no Hemominas de Patos de Minas. Na segunda-feira, foi preciso contar com a doação de bolsas de outras unidades para socorrer a demanda local. E o ideal sempre é você optar em fazer o sangue da pessoa. Mas no caso da falta da possibilidade da doação, o sangue que a gente usa, no caso, para numa emergência, né, que é o doador, seria o sangue que todos podem receber, seria o O negativo. Então não é à toa que ele é o sangue que mais falta. Tá? Então, tão crítico está que no final de semana nós chegamos a zerar o estoque nas nossas geladeiras. Segunda-feira nós tivemos aqui uma necessidade aí de mais ou menos, uma solicitação de mais ou menos 15 a 20 bolsas só da cidade de Patos de Minas que nós não conseguimos atender. Fora a região, porque nós somos a nossa macro região aqui, ela se estende de Unai a São Gotardo, então nós atendemos todas essa região. Errei, de novo. Para tentar restabelecer o estoque, a Fundação tem buscado alternativas para a convocação de doadores. Como nós passamos por uma situação crítica, então nós lançamos mão de umas medidas emergenciais, né? Tanto que nós pedimos a ajuda da mídia para poder nos ajudar, para poder incentivar a doação. Tem algumas pessoas nas redes sociais que fazem esse trabalho com a gente. A gente solicita aos hospitais, principalmente aos hospitais que consomem muito, a pacientes que estejam lá precisando de sangue, que façam apelo à família para poder, né, captar doadores. E nós temos uma listagem. A pessoa que doa aqui, uma vez, aquele sangue, a pessoa entra numa lista. Então, aqueles sangues que são especiais, o O, o A, a gente deixa uma listinha separada porque na hora do aperto a gente tem para quem ligar. Então, desde segunda-feira nós estamos fazendo um contato pessoal, individual, buscando esses doadores. Nós tivemos uma resposta positiva, para vocês entenderem, em 3 dias nós conseguimos captar 31 bolsas, até em 2 dias, né? Porque foi segunda e terça-feira. Nós estamos 31 bolsas processadas em Belo Horizonte para chegar aí até amanhã para a gente. Já dá mas o consumo ele é grande, o consumo dessas bolsas ele é muito alto. A Fundação Ezequiel Dias, da FUNED, está mapeando a situação da pandemia da Covid-19 nos casos assintomáticos. A previsão é coletar até o fim do ano 10 mil amostras de secreção nasal em voluntários da capital e de mais 4 cidades mineiras. Em 3 dias, este posto de coleta instalado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte
em Confins, colheu 404 amostras de suave nasal. Elas serão utilizadas para a realização do teste PCR em tempo real e também para o sequenciamento das amostras positivas. A ideia é tentar entender melhor como que o vírus está circulando agora entre os vacinados, entre os não vacinados, entre as diferentes vacinas, se existe diferença, e quais diferentes variantes estão circulando, para a gente ter esse dado na mão para conseguir trabalhar junto à vigilância e atuar melhor com uma maneira mais efetiva e mais eficiente. A ação também ocorre na região norte do estado. Em Pirapora, 100 amostras já foram colhidas. Até o fim do ano, outros postos de coleta serão montados em Montes Claros, Belo Horizonte e Contagem, na região metropolitana. Após quase 1 ano e 8 meses de pandemia e com mais da metade da população mineira totalmente imunizada, a expectativa dos pesquisadores é detectar o vírus em pelo menos 5% do total de amostras recolhidas. Ao final de cada ação dessas pontual, nós juntamente com a vigilância epidemiológica, nós vamos emitir relatórios que vão ser publicizados para toda a população. A seguir tem a previsão do tempo para quinta-feira em Patos de Minas e região. Cruzeiro vence e escapa do risco de rebaixamento, mas Luxemburgo não sabe se fica na Raposa. Faltando pouco para a Black Friday 2021, comerciantes de Patos de Minas se preparam para o período de promoções, reforçando os estoques. E a expectativa dos lojistas é de boas vendas para este ano. Neste ano, a Black Friday acontecerá no dia 26 de novembro e os lojistas de Patos de Minas já se preparam para o evento que promete descontos significativos aguardados durante o ano inteiro pelos consumidores. Alguns deles, inclusive, só adquirem os produtos desejados durante a data. A ocasião também serve para que os empreendedores impulsionem as próprias marcas, evidenciando produtos específicos ou até mesmo para retirar de estoque aqueles que não estavam tendo saída. Sim, eu acho que não só a nossa rede aqui, como todo o mercado varejista aqui de Patos está se preparando com bastante antecedência, fazendo seus abastecimentos, organizando suas tabelas de preço, organizando seu mix de produtos para exatamente nos dias que venham a Black, o comércio de Patos esteja preparado para receber os clientes em todos os perfis, em todos os segmentos. Sim, estamos preparados, Compramos bastante mercadoria. É lógico, estamos vivendo ainda um período de incertezas, mas na dúvida preferimos comprar e deixar a loja abastecida para essa data, É interessante que eles possam avaliar duas vertentes. Primeiro, normalmente a empresa ela busca produtos que estão no estoque há muito tempo para desovar. Isso é muito natural, eles podem buscar e também fazer o cálculo da margem para definir um preço. Mas também é interessante que você busque entender qual que é o produto desejo da sua empresa, que muitas das vezes o consumidor deixou de comprar o ano inteiro para esperar por essa oportunidade. Então tem esses dois produtos ou mais em foco. Um produto que você quer desovar, mas um produto que você quer atrair a atenção do seu consumidor para aumentar o fluxo de vendas. A internet é uma grande aliada na ocasião, pois além de facilitar as negociações, as redes sociais são vitrine para direcionar os clientes até as lojas físicas durante a Black Friday. O varejo tem uma realidade atual que é chamada de digital, a combinação do físico com o online. Assim, por mais que você tenha uma loja física, é interessante que você esteja presente também no ambiente digital. Estar presente no Google, no Instagram, no WhatsApp é de fundamental importância para você promover comodidade e até mesmo uma compra online que você possa fazer uma entrega de um produto, que você tem na sua loja física e que você vai levar até o seu cliente. Então, por exemplo, estar com seu cadastro atualizado de endereço, horário de funcionamento, é muito importante para que o cliente saiba aonde te encontrar e tenha as informações corretas. Ao contrário do ano passado, os comerciantes vão tirar proveito da Black Friday com a presença massiva dos consumidores. Haja vista que em 2020 o município ainda não se encontrava na onda verde do Plano Minas Consciente, o que impossibilitava um movimento maior de pessoas no interior dos estabelecimentos.
inclusive já vai fazer aquela antecipação ao Natal, né? Já vai esquentar aí o comércio, porque esse Natal nós esperamos que seja um Natal próspero. A expectativa enorme, né? A expectativa enorme, eu acho que todo o comércio está se preparando muito bem, né? O comentário já é muito forte, tanto por parte do comércio quanto por parte da clientela, que está ávida, né, por receber essa data. Que sejam boas as comercializações na Black Friday deste ano, né? Vamos falar de futebol. O Cruzeiro venceu o Brusque diante a um Mineirão lotado nesta terça-feira. O maior público para a Série B do time até agora, quase 35 mil pessoas. O máximo de ingressos que a Celeste conseguiu colocar à venda também. A vitória veio junto com o anúncio da aposentadoria de Rafael Sobis. O Cruzeiro não tem chances nenhuma de subir para a Série A, mas nem por isso vai deixar de brigar, até mesmo como forma de agradecer a torcida que embala o time. Tanto que os jogadores fizeram sua parte em campo nesta terça-feira. Venceram o Brusque por 2-0. No primeiro tempo, partida equilibrada, mas foi a Raposa quem marcou com o Vitor Leque. Na etapa final, o Brusque desperdiçou de novo as chances criadas, mas Giovani fez um golaço para a tranquilidade do Cruzeiro. Dar os parabéns por manter o time na segunda divisão, mas isso é muito pouco, mas muito pouco para a grandeza do Cruzeiro. Tem que pensar diferente, porque o Cruzeiro tem que pensar no Cruzeiro, que é dessa torcida que apareceu hoje aqui, que apareceu aqui hoje, e só não apareceu mais torcedor por causa de política, por causa de empresas que só pensam em ganhar dinheiro e não tem tratamento igual como tem que ser feito. Depois da vitória, Rafael Sobis, de 36 anos, anunciou a aposentadoria, com direito a homenagens. No Cruzeiro, o atacante conquistou a Copa do Brasil de 2017, 2018 e o Mineiro de 2018. Eu achei legal colocar ele em campo hoje para a torcida ver um jogador que já conquistou aqui, que tem história aqui, né? Olhar para ele, né? Então ele merecia isso. É um risco um pouquinho, porque não estava nada seguro. O time dele é um time que, sem responsabilidade, né, jogou mais solto, né? Criou até muitas oportunidades. Mas o Rafael é um jogador que tem uma história bonita e fatalmente ele vai estar dentro do futebol. Ou fazendo um curso para ser diretor, ou para executivo, ou fazendo ser técnico, ou alguma coisa ele vai ter que estar no futebol, porque ele é um rapaz muito inteligente. Conversa com ele, você vê que a conversa é um outro nível. Então acho que ele vai ser importante ter essas pessoas, né, dentro do futebol. Eu acho que essas pessoas, como o Rafael Sobis, elas não podem se afastar do futebol. Já sobre o futuro de Luxemburgo no Cruzeiro, incerteza. Você já renovou? Você vai renovar? Eu já falei algumas vezes, diversas vezes, né, que eu quero continuar no Cruzeiro. Já falei isso. Eu quero continuar no Cruzeiro. Mas para continuar no Cruzeiro, a gente vai ter que discutir o que vai ser feito para o Cruzeiro na próxima temporada. Senão não fico. Bem claro, senão não fico. O que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer. Se for aquilo que eu penso que não tem que ser feito, é um direito da diretoria, é um direito meu de discordarmos, divergirmos. Mas eu penso no Cruzeiro totalmente diferente daquilo que eu vi nessa temporada. Errado o Lucha não está, né? Faltam ainda 3 jogos para terminar o campeonato. A próxima partida do Cruzeiro é contra o Vitória, no domingo, às 7 da noite, fora de casa. Vamos conferir agora como é que fica o tempo em Patos de Minas e em algumas cidades vizinhas nessa quinta-feira. Promoção em dobro. Na compra da armação mais lentes, você ganha um óculos solar New Color. A quinta-feira deve ser com céu nublado e possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar pode registrar 70%. Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 19 e máxima de 26 graus. Deve chover também nos municípios vizinhos. Em Carmo do Paranaíba, as temperaturas variam entre 19 e 25 graus. Em Lagamar, a máxima prevista é de 27 graus. Em Varjão de Minas, mínima de 19 e máxima de 25 graus. E em Coromandel, os termômetros devem marcar mínima de 20 e máxima de 29 graus. Depois do intervalo aqui no News, você vai saber mais sobre a Promo Week consignado do Cicobi Cred Copa. Patos de Minas registra 5 novos casos da Covid e continua com UTIs zeradas. Sem condições para custear tratamento, mulher teme que demora na rede pública possa piorar o seu estado de saúde.
Começa nesta quinta-feira a Promo Week consignado do Sicoob Cred Copa. É a chance de transformar seu sonho em realidade. A promoção de crédito consignado do Sicoob Cred Copa se inicia no dia 11 e vai até o dia 19. A nossa campanha do crédito consignado ela começa amanhã, dia 11, e vai até a próxima sexta-feira, dia 19. Então, todos os beneficiários do INSS podem nos procurar aqui, bem como todos os servidores públicos federais com os quais a gente tem convênio também, podem nos procurar nesse período. Além desses, empresas privadas também podem adquirir um consignado e não precisa ser cooperado para contratar. Uma das vantagens de um facilitador do crédito consignado Sicoob Cred Copa é que não é necessário ser cooperado. Sendo cooperado, ele consegue mais algumas facilidades para o dia a dia, mas para a operação do crédito consignado não é necessário ser cooperado. Outras vantagens são as taxas de até 37% menores que o mercado. O valor é descontado direto em folha, com juros bem inferiores aos serviços de crédito e parcelas que cabem no bolso. A grande vantagem de se fazer um crédito consignado do Sicoob Cred Copa são as nossas taxas bastante atrativas, que se iniciam hoje com 0,75, e com prazo de até 6 meses, e prazos longos de até 84 meses também, e sem contar na segurança, porque você tem acesso a vir na nossa agência, ser atendido pelos nossos gerentes aqui, sem aquela insegurança de estar sendo atendido por telefone, confirmando dados, que muitas vezes você está sujeito a golpes. O valor máximo do empréstimo é calculado de acordo com o salário ou benefício, e a prestação não ultrapassa 35% do que recebe. A agência do Sicoob Cred Copa fica na Praça Desembargador Frederico, número 37, Praça da Antiga Rodoviária. Nós do Sicoob Cred Copa estamos presentes aqui na Praça Desembargador Frederico, no coração de Patos de Minas, no número 37. Muito bem. Vamos à análise da notícia nesta quarta-feira, comigo Ludmila Bahia. A gente até deu boa noite na transição. Falamos que ela estaria aqui, como toda quarta-feira, em que ela faz aí essa dobradinha do espaço feminino com a nossa análise. Aliás, hoje você discutiu, primeiro boa noite novamente, Você discutiu um tema muito bacana. Aliás, você entrevistou a vítima de toda aquela situação que aconteceu na Câmara. Ela esteve aqui fazendo o seu relato. Você já tinha, inclusive, entrevistado ela durante, no período ali do processo, e hoje ela fez ali várias declarações para você, muito impactantes, Ludmila? Boa noite, Anair. Boa noite a todos que acompanham a análise da notícia no NTV News. Sim, eu conversei com a ex-assessora de Marquinhos das Bananas. Inclusive, Anair, o único canal que ela deu entrevista foi a NTV. A primeira entrevista foi durante o processo, como você bem disse, e agora falou pela primeira vez também após o entendimento, a votação dos vereadores que optaram pela cassação do vereador. E foi, de fato, uma entrevista em que a gente reviveu alguns momentos dos quais ela passou, e com a voz embargada, a gente percebe assim, o quanto que ela se emociona com relação ao julgamento das pessoas, porque em alguns momentos, de fato, ela sofreu esse linchamento moral, mas a gente sabe que se não fosse pela coragem dela, pela atitude, pela vontade de mudar o curso, de nada isso teria acontecido. Então, pela primeira vez na história política de Patos de Minas, a gente tem um vereador cassado por conta da coragem de uma mulher que quis dar um basta. E aí ela contou também o que espera da justiça criminal, já que o processo ainda está sob investigação da Polícia Civil. Disse também o que pretende com relação à Câmara, se vai acioná-la judicialmente, porque por mais que é um cargo de confiança, mas a homologação é do presidente, do legislativo, eles estão num processo ela com a advogada, a doutora Kátia Mendes, estão num processo aí de estudo, porque é um caso quase que inédito, assim, até a doutora Kátia contou pra gente lá no Espaço Feminino que de toda a busca que ela fez, encontrou apenas parecido no sul do país.
parecido. Não tem uma jurisprudência assim maior, né? E eu fiz também com ela uma entrevista em que a gente vai mostrar amanhã em nossos telejornais. Maravilha. Ludmila, vamos falar de saúde, então. A gente vai mostrar os boletins comparativos de hoje, os números da Covid-19. O boletim desta quarta-feira mostra que 5 novos casos foram confirmados aí nas últimas 24 horas, o que mantém aí em baixa, né? Mantendo em baixa a quantidade de registros da doença. Não foram contabilizados novamente novos óbitos em Patos de Minas. Boa notícia é que a gente continua aí com as UTIs zeradas. Nenhum patense em UTI, apenas um aí em leito clínico, né, Ludmila? Números despencando da Covid-19, um cenário extremamente positivo, é o que a gente espera, é o que a gente torce, é o que a gente aguarda ansiosamente para que tudo esteja zerado aí, de fato, controlado, mas a gente vem um tempo aí sem registro de óbitos, de confirmações de mortes com relação à Covid-19, ou seja, as pessoas que estão sendo contaminadas estão sendo curadas também. A gente fica contente de ver todo esse processo aí. E é justamente nessa questão das internações que a gente mostra o outro boletim comparativo, que também evidencia isso daí, né? Nós temos aí também, analisando o primeiro boletim mostrando ocupações só dos hospitais públicos, esse mostra aí nos públicos também os particulares, que está ali com o percentual ali de 5,3 para leitos clínicos e UTIs sem internações. É preciso que a gente entenda que esses percentuais, eles se mantendo em baixa, possibilitam tudo que está aí, né, Ludmila? Esse comércio totalmente liberado, todas essas questões aí, inclusive com previsão de liberar aí, a desobrigar o uso de máscara em áreas abertas. Então a gente precisa avaliar como boa essa situação, mas manter, como a gente sempre diz aqui, os nossos cuidados para que esses índices não subam, né? Exatamente. Nesse segundo boletim aí, então a gente entende que há um caso de Patos de Minas confirmado necessitando de tratamento em hospital e uma pessoa que veio de outro município que está internada em Patos de Minas necessitando também desses cuidados. Mas é óbvio, ontem a gente teve a entrevista aqui do cientista pesquisador da Fiocruz, Gabriel Fernandes, que explicitou isso muito bem. A gente está numa pandemia em que a gente vê uma piora do cenário em países da Europa e o Brasil não está isento de sofrer novamente dessa forma. Então, o que vai contar nisso tudo? Obviamente, a cobertura vacinal, em que a gente está num processo, depois de quase um ano aí distribuindo vacinas, numa situação, obviamente, melhor. Patos de Minas, na semana que vem, inclusive, retoma a aplicação de primeira dose, começa na segunda-feira a aplicação para adolescentes de 14 anos. Alguns municípios já imunizaram, né, os jovens com mais de 12 anos aí. Então, com a caminhada, com o avanço da cobertura vacinal, junto com os cuidados devidos, a gente tem esses indicadores positivos e que assim de fato continue, para que a gente veja ali tudo zerado e para que a gente não sofra como outros países enfrentam neste momento um crescimento de novos casos. Aí a necessidade da gente se cuidar, né? Ainda sobre saúde, Ludmila, agora a gente mostra o apelo de uma moradora de Patos de Minas para conseguir tratamento médico. Com fortes dores e inchaço na região abdominal, a mulher teme que a demora no atendimento via rede pública piore ainda mais a sua situação. Daniela começou com as dores há cerca de 5 meses. Desde então, a barriga apresentou inchaço e a mulher mal consegue se alimentar. Além das dores, por vezes também vomita após as refeições. Aí eu fui assim, sentindo um peso assim, na barriga, um peso. Aí eu ia tomar água, doía. Tomava remédio, doía. Comia comida, a comida voltava. Aí eu não aguentei, fui segurando, procurando posto, os médicos passando remédio. E fui mandando eu fazer endoscopia, tinha 2 endoscopias lá paradas. Aí um dia desse eu saí, passei mal, aí meu cunhado veio cá, me levou na UPA, eles fizeram um exame em mim, falou assim para me procurar um médico. Aí a gente passou vários remédios, tudo remédio comprado, tudo remédio caro, tudo para dor. Ela procurou por atendimento médico por várias vezes e o que foi repassado a ela é que precisará de um exame de endoscopia. O problema é que pela rede pública não há previsão de quando poderá realizar o procedimento.
Aí eu fui no posto de ontem, conversei com o médico, falei assim, olha, doutor, não aguento mais. Eu quero descobrir o que eu tenho, alguma coisa eu tenho, porque minha barriga não é desse tamanho, porque eu sei que eu sou gordinha. Mas a minha barriga não é desse tamanho, tem uma coisa inchada. Aí ele palpou minha barriga e me deu um desculpa na veia, eu tomei lá. Aí ele passou outra receita pra mim de remédio. Aí eu fui conseguir meia ajuda e comprei. Aí ele falou pra mim fazer anoscopia. Eu cheguei lá, a mulher falou assim que não dá para fazer anoscopia agora por causa da corona, porque lá é aberto. Eu tinha que procurar um particular. E eu fui no posto hoje, perguntei eles, eles me entregavam a endoscopia, eles falaram assim que a hora que eu quisesse, se eu quisesse pagar, porque vai demorar, que tá pelo SUS, eu podia fazer a entrevista que eles mandavam a endoscopia para mim fazer. Eu tô pedindo ajuda porque eu não sei o que eu tenho, alguma coisa de errado tem. Eu tô com medo. E não tem nem previsão assim de você conseguir fazer esse exame? O que eles falam pra você? Que vai demorar muito, porque tá pelo SUS, vai demorar muito, não vai fazer agora, tem muitas pessoas na minha frente. Aí ele pôs até aquele negócio para andar rápido, que é urgência, mas mesmo assim vai demorar. E eles me aconselham uma coisa, para procurar ajuda mesmo para fazer, porque eles não sabem o que é realmente na minha barriga, que ela tá muito inchada, e tudo que eu como eu volto. Eu não sei o que está acontecendo, querido. Temendo não descobrir a tempo seu diagnóstico, ela chegou a procurar a rede particular para fazer o exame, mas o valor é em torno de R$ 350, um dinheiro que ela não possui. Por isso, ela pede ajuda. O dinheiro para me fazer, para me tirar minhas dúvidas do que eu tenho, para saber o que eu tenho, porque em antes do Natal eu quero descobrir o que eu tenho. Porque eu não quero morrer assim. Eu tenho 2 crianças pequenas que precisam de mim, já não tem pai. Agora eu não gosto de ficar sem mãe, por isso que eu estou lutando, estou pedindo, não tenho vergonha de pedir ajuda, porque eu preciso saber o que eu tenho. Porque isso é muito perigoso, pode ser uma coisa grave, o médico falou, realmente está muito inchada. E é muito dolorido você querer comer as coisas e não der conta de comer. E chega as pessoas perto de mim, como o meu filho que tem 9 anos de idade, ele chega e fala, mamãe, você vai fazer igual o papai? Você vai morrer, você vai me largar? Eu vou pro meu banheiro e choro. Não tenho resposta para responder para ele. Então, mamãe, caso médico, eu não quero te perder. Nós entramos em contato com a prefeitura pedindo resposta sobre o caso dela com relação a essa demora para atendimento, Ludmila, mas até agora não recebemos resposta. É desesperadora a situação dela e isso fica mais preocupante quando a gente imagina que milhares de pessoas, centenas ou até milhares de pessoas estão aí nessa mesma condição diante de uma situação que se agravou com a pandemia, né? Se agravou com a pandemia, se agravou com o fechamento do Hospital São Lucas. A gente já tinha problemas no atendimento à saúde. Não é de hoje que há o pedido de novos hospitais, de hospital municipal, chega à Santa Casa, mas chega ocupando quase que uma lacuna, um buraco deixado pelo Hospital São Lucas, mas que ainda a gente sabe que não está em pleno funcionamento. A Daniela não tem como não se emocionar com ela, não tem como não chorar com ela, porque é desesperadora a situação da saúde e dessa mulher aí. Pensa, ela vai na UPA, precisa fazer um exame. Gente, ela não tem telefone. Ela não tem telefone. Localiza um telefone aí, Odair, para a gente dar da vizinha, para a gente passar para quem puder ajudar. Porque a situação é tão grave, é tão desesperadora de fato. Essa mulher, ela falou, eu tenho vergonha de pedir, mas eu estou aqui expondo a minha vida, expondo a minha situação, porque chegou no momento em que eu estou com dor, que eu não sei o que eu tenho, que eu preciso de fazer um exame para o médico saber o que eu tenho para poder fazer alguma coisa antes que a situação piore, porque não sabe o que ela tem. É preciso fazer exame. Então, a que nível chega? A que ponto chega? É preciso de chorar, é preciso de implorar, é preciso de mostrar a agonia num canal de televisão para que alguém perceba, para que o gestor perceba, para que uma autoridade entenda
que saúde não dá para esperar amanhã. Tem que ser agora. E é muito grave, é muito triste a gente ver esse tipo de situação e de novo, e de novo, e de novo. E a gente entrou em contato, como eu disse, com a prefeitura, não tivemos resposta ainda, vamos continuar tentando. Mas quem puder ajudá-la, Ludmila, quem puder ajudar a Daniela, o valor do exame em clínica particular, né, custa aí R$350. Pode entrar em contato também com a Karen, que é familiar da Daniela. A Daniela não tem telefone, mas a Karen tem. O telefone é o 99892-4858. Eu vou repetir. 99892-4858 para poder ajudar de alguma maneira, né, para conseguir custear e saber... Presta atenção, R$350. E saber o que ela tem, porque ela sente muitas dores, mas não tem um diagnóstico ali de saber qual é o problema dela. R$350. Você vê o grau de dificuldade que a nossa população tem passado. Eu vou fazer um intervalo rápido aqui, a gente volta já com a análise e depois a gente fala dos gestores da região que estão discutindo medidas para ajudar impactados pela pandemia. A gente fala também de uma situação aí que tem deixado muita gente com o cabelo em pé e com o bolso vazio. O médio do preço do litro da gasolina em Patos de Minas fica acima dos R$7. Com os constantes reajustes, a gasolina já chegou em sua 5ª semana consecutiva de aumento. Em Patos de Minas, os condutores reclamam que está cada vez mais difícil encher o tanque. O primeiro reajuste de combustível em 2021 aconteceu no dia 18 de janeiro, quando o litro do combustível foi de R$ 1,84 para R$ 1,98, um aumento de 7,6%. Desde então, subsequentes altas, principalmente na hora de repassar o produto aos consumidores. Em Patos de Minas, visitamos 4 postos. No posto A, a gasolina é encontrada a R$ 6,97. No B, R$ 7,09. Já no posto C, R$ 7,04. Enquanto isso, no posto D, a gasolina custa R$ 7,19. Tendo 5 semanas consecutivas de aumentos, os reajustes causam impacto direto no bolso do consumidor e indireto na economia brasileira. A gente tem aquele impacto direto, né, que é realmente gastar mais dinheiro para se locomover, para encher o tanque da gasolina, do carro, da moto. E tem o impacto indireto, que é em toda a economia. A economia brasileira, diferente de outras economias, como americana, chinesa, que são países grandes também, né? A nossa economia é movida no petróleo. Né? A nossa produção agropecuária, toda a nossa produção ela é movida em caminhões pelo petróleo. Então, um aumento desse preço no mercado mundial dos combustíveis impacta especialmente a economia brasileira por 2 motivos. Um, porque nossa economia é toda movida ao petróleo, e o segundo motivo é que é tudo cotado em dólar. E uma vez que a moeda nacional está sendo desvalorizada, esse preço que aumenta lá fora, aumenta ainda mais aqui no mercado internacional, porque o câmbio ele funciona como um multiplicador desse preço, deixando ainda mais caro para a Petrobras importar os produtos refinados de petróleo e ela repassa esse custo para o consumidor brasileiro, que acaba sujeitando a isso, a aumentos recorrentes, uma vez que o mundo está recuperando da pandemia, o mundo está voltando a crescer, então está aumentando o consumo de combustíveis fósseis e a Petrobras segue essa política de preços internacionais e repassa esse aumento do custo para o povo brasileiro, acrescido da variação cambial. Para quem usa principalmente o carro, para suas atividades, abastecer em Patos de Minas está cada vez mais difícil. Pesquisa e fazer uma mágica. Qual que é essa mágica? Ô, cara, você tem que rezar, porque hoje o combustível tá igual água, você abastece e não rende. Tem que pesquisar e analisar para depois abastecer, né? Mas que tá um roubo, isso aí tá. Eu abasteço só uma vez por semana, né? E economizando, evitando para sair, fazer o que tiver que fazer, faz tudo de uma vez. Porque do jeito que tá, a gente não tá dando conta, né? Tá ficando muito difícil. Situação não diferente em Lagamar. Não, tem muitos postos fazendo cartel. Eu que moro em cidade pequena, lá é cartel purinho. Não tá dando conta de abastecer, não. Sabe-se do regulamento para preços dos combustíveis da Petrobras. Enquanto isso, o governo federal pretende, por meio de medida provisória, subsidiar o preço do diesel.
o que, segundo o economista, não deve mudar a realidade de todos os motoristas. O governo federal está preparando uma medida provisória para agradar os caminhoneiros, né? Os caminhoneiros é um grupo de trabalhadores organizado, que estão entrosados e vem pressionando o governo exatamente por causa dos aumentos do preço do combustível e diminui a margem, né, que eles conseguem ter aí com o serviço de frete. Como os caminhoneiros já mostraram ao país, são uma classe de trabalhadores organizados, que tem sim o poder de fazer greve e com isso pleitear suas demandas, né, diferente de outras classes que não são tão organizadas, o governo está preparando uma medida provisória para acalmar, né, os caminhoneiros, aí, aparentemente um subsídio, algum programa específico para quem trabalha com transporte, então seria para os caminhoneiros autônomos, para as empresas de frete, as empresas transportadoras. Então é para um seleto grupo dos trabalhadores organizados que estão se organizando em greve. Essa conta vai ser repassada para o restante dos consumidores, para todo o resto da população que usa combustível, gasolina, o álcool ou até mesmo os produtores, né, as pessoas que utilizam do óleo diesel, mas não são trabalhadores de transporte. Então é uma forma de se agradar uma classe, mas você empurra essa conta para o resto da população, que vai sofrer ainda mais com os aumentos do preço dos combustíveis, os recorrentes aumentos dos preços dos combustíveis. E essa carestia impacta sempre mais no bolso de quem menos tem, né? Todos sofrem, mas quem menos tem é sempre mais impactado. Por falar em impactos, na manhã desta quarta-feira, gestores de 17 municípios participaram de encontro para tratar sobre a implantação de ações sociais para ajudar os mais atingidos durante a pandemia. O encontro de secretarias municipais de desenvolvimento social do Alto Paranaíba teve como objetivo o marco estratégico de ações para ajudar pessoas que foram socialmente afetadas durante a pandemia da Covid-19. Nós tivemos aí mortes, como mais grave, o mais danoso, mas nós tivemos empresas fechadas, empresas falidas, desemprego natural e um empobrecimento agravado pela situação durante e pós-pandemia. Então, o que o Estado, com seus parceiros, enfim, nós podemos discutir sobre que socorro dar a essas pessoas, que perspectiva daqui para frente nós podemos e temos que ter construído nesses debates assim. Em Patos de Minas, o prefeito destacou o fortalecimento por meio de criação de emprego. Acredito que nós venhamos a terminar o ano com um número bastante positivo, mas tem as pessoas vulneráveis socialmente ainda, e também a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela não diz respeito somente à questão de renda, né? Tem as outras situações também. Então, nós estamos aqui hoje reunidos para essa troca de experiências, para definir uma política pública que seja mais padronizada na nossa região, uma vez que todos os problemas são muito parecidos, muda de acordo com o porte da cidade. Para César, presidente da Amapar, é necessário investimento em educação e ações capazes de reerguer os mais atingidos economicamente e socialmente. A sugestão que eu dei a essas pessoas foi educação. Vamos capacitar, vamos educar essas crianças, vamos criar cursos de capacitação, de empreendedorismo, seja do que for, com grandes parceiros que as prefeituras têm. Sistema S, enfim, várias entidades aí que podem auxiliar as prefeituras nessa perspectiva. Sobretudo na capacitação, um socorro social imediato, seja com dinheiro, seja com alimento, mas sem desnaturar, sem se esquecer da perspectiva educacional, senão não adianta. E essa capacitação tem que ser seguida de políticas públicas que possibilitem a criação de novos postos de trabalho, né, nos municípios, que é a grande dificuldade hoje em dia, com um grande número de pessoas desempregadas, além de todas essas ajudas e auxílios que essa população necessita, né, Ludmila? E é uma responsabilidade que não deve ser uma consequência só de uma pandemia, é uma responsabilidade dos próprios gestores com a população. Essa questão de investimento, a gente sabe muito bem que educação é base para tudo. Agora, é bom ouvir aí que vai haver esse socorro imediato, então que se encontre uma medida, até porque não tem mais o auxílio, né? Sim. Então, acabou o auxílio, a gente vê uma situação de inflação subindo,
acabamos de mostrar aí, pesou na questão do cálculo da inflação o próprio combustível, que se tornou quase que artigo de luxo. A gente estava até discutindo aqui como é que a gente vai vir para o trabalho, mudando os próprios hábitos, diminuindo, encurtando as distâncias, buscando outras formas de locomoção, porque de fato está pesado demais. Quando você coloca aí botijão de gás, outras questões que você precisa no dia a dia, a conta está cara, está salgada e a população de fato mais carente precisa desse socorro já. E aí tem que ter essa agilidade desses gestores, tanto quanto de onde vão tirar esse recurso, né? Porque 2022 está aí, então tem que colocar na conta o quanto antes, porque senão chega o ano, aí fica só uma promessa não cumprida. Identificar essas pessoas e socorrê-las o quanto antes, porque também não adianta ficar esperando se o reflexo imediato a gente tem também agora. E uma necessidade, obviamente, de investimentos a médio e longo prazo. Uma necessidade de agora e de sempre. É preciso olhar as carências, é preciso olhar as necessidades e atender prontamente, vislumbrando também um futuro melhor para toda a população. Muito bem, até porque a gente sabe do grau de necessidade. Patos de Minas, mais de 1.000 famílias em estado de extrema pobreza, entre outras que também passam por dificuldades assim. Então, eu acho que os gestores realmente, todas essas entidades, devem se unir para poder tentar resolver essa situação. Ludmila, uma última notícia aqui, no início do jornal, a gente mostrou aqui, no início do News de hoje, que um animal tinha sido furtado, né? A cadela Kira. Mas a informação é que após a gente exibir a matéria, a Kira foi encontrada, uma denúncia anônima indicou onde ela estava e a Kira já está de volta em casa, né, para a satisfação dos seus tutores e, claro, né, para a alegria da Kira, que ainda é um bebê e que foi levado ontem à noite. Com essa a gente encerra a nossa análise de hoje, com essa boa notícia, né? Sim, claro. E amanhã a gente se encontra novamente. Coisa boa. Muito obrigada pela companhia. Amanhã, às 19 horas, a gente tem novo encontro aqui no NTV News. Até lá. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã.